Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Mais uma vez eu quero deixar uma palavra ao seu coração nessa manhã, nesse dia. E ela encontra-se no livro de Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esses dois versículos iniciais de Romanos, no capítulo 12, eles são muito profundos, né? Aqui o título na minha Bíblia traz consagração a Deus, humildade e fidelidade no uso de seus dons. Porque depois ele ainda fala, ele continua, né, falando sobre outros assuntos. Mas inicialmente ele diz o seguinte, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí tem o versículo 2 que diz o seguinte: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esses dois versículos aqui são muito complexos, né? Porque ele fala de muitos assuntos. Então, quem escreveu esse livro? O apóstolo Paulo escreveu aos irmãos de Roma. Roma, na época, não era uma capital da Itália, né? Na época, o Império Romano foi um dos maiores que já existiu, e na época de Cristo, de Paulo, eles dominavam tudo, né? E eles tinham um poder bélico na época muito forte, né? Os soldados, eles tinham uma espécie de uma democracia elitizada, né? Que quem era contra o pensamento deles, quem criticava eles perseguiam, né, com o seu exército. Então eles conseguiram implantar, até depois implantaram o cristianismo como uma religião oficial, depois, né, que iniciou com Constantino, e aí mas eu não quero falar sobre Roma, né, senão vai ficar extenso. Mas quem escreve esse livro aos romanos é o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele era cidadão romano por nascimento. Acredita-se que quando ele nasceu na cidade de Tarso, e é bem verdade que a história vai dizer que muito provavelmente o pai, o avô dele, lutou para expulsar alguns inimigos lá, e aquelas pessoas que nasceram naquela cidade receberam o título de cidadão romano, que foi o caso do apóstolo Paulo, mesmo sendo árabe. Ele nasceu no território árabe, ele era romano e também judeu, descendente da tribo de Benjamim, que era, né, uma das tribos, né, a tribo de Judá e Benjamim eram os originais, que não era considerado fariseu, que não era considerado misturado, né, as duas tribos que permaneceram fiéis a Deus. Então, para falar sobre esse assunto, né, é interessante que o apóstolo Paulo provavelmente, né, não foi o fundador da igreja de Romanos, né? Assim, a Bíblia não traz, mas a história vai dizer que há uma possibilidade grande, né, a mais aceitável delas, que essa igreja tenha sido formada por cristãos que estavam no dia de Pentecostes, lá em Jerusalém, e eles estabeleceram uma igreja, né? Há quem diga que Pedro foi lá, né, o primeiro papa e tal, aquela conversa toda, mas não é comprovado isso historicamente, né? A gente não tem isso, e nem o apóstolo Paulo também. Eles passaram por lá, né, bem verdade, mas falar que Pedro era o pastor de Roma é forçar a barra. Mas Romanos 12 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. O apóstolo Paulo tinha autoridade para impor, né, e ele pede, né,
ele pede aos irmãos de Roma, aí diz, pela compaixão de Deus. Deus teve muita compaixão de nós, principalmente Jesus Cristo, né? Por vir pagar um preço que o ser humano não conseguia. Então Deus, ele é um exemplo de compaixão. Ele diz o seguinte, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Aqui apresentar, né? É necessário nós apresentarmos o nosso corpo. Aí ele diz, em sacrifício. O sacrifício, antigamente, era uma forma de oferecer a Deus, né? Principalmente para perdão de pecados. Então nós precisamos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, né? Na verdade, isso denota o esforço que nós precisamos ter para ser fiéis a Deus. Nós precisamos nos esforçar e o nosso desejo ser imenso em agradar a Deus a todo instante. Então nós precisamos fazer isso, né? Como que Deus vai receber? O sacrifício, a maioria do sacrifício tinha que ser algum cordeiro, né? Sem mancha, sem mácula. Então tinha vários requisitos. Lá em Levíticos mostra como o sacrifício deveria ser feito, né? Existiam vários sacrifícios, mas era importante principalmente que aquele cordeiro ou o animal que fosse sacrificado, ele teria que ser perfeito, né? Isso mostra a questão da santidade. E Jesus Cristo foi esse, né, sacrifício perfeito que se entregou para nos dar a salvação. Ele não tinha pecado, ele não teve pecado enquanto esteve na terra, então ele é a nossa expiação, né? A cruz de Cristo, ele ter morrido na cruz por nós é a maior riqueza que o ser humano tem. Então, através de Cristo, né, na cruz, nós temos a salvação, nós temos a vida eterna. Aqueles que creem nele têm a vida eterna. Então, nós precisamos apresentar o nosso corpo físico em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Tem muita gente vivendo no pecado, né, e enganando a si mesmo, dizendo que acha que Deus está recebendo esse sacrifício. Na verdade, Deus não recebe, porque é necessário o cristão, principalmente o cristão, está vivendo uma vida separada, né? Uma vida aí, é isso que significa igreja, né? Que é a eclésia, que é chamado para fora. Então nós precisamos apresentar o nosso corpo a Deus, sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Então nós precisamos prestar esse culto, e esse culto, ele é complexo, né? Ele é não só na igreja, quando você louva, quando você adora, nós precisamos, a nossa vida é um culto. Então, para falar do versículo 2, né, vai ficar muito extenso, mas é importante que a gente não conforme, não se amolde ao mundo e transformemos pela renovação do nosso entendimento. O que é isso? O Espírito Santo, ele nos direciona, né, através da palavra de Deus nós vamos aprendendo cada vez mais, e é ele quem nós não podemos seguir os padrões mundanos, né? E ele diz, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós rejeitamos o padrão mundano, vivemos de acordo com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, e rejeitamos toda forma que o mundo tenta impregnar em nós, né? Nós não aceitamos isso e vivemos uma vida devotada a Deus, uma vida de amor, de devoção, de amor ao próximo. Aí sim Deus vai nos abençoar. Nesse vídeo ficou mais extenso um pouco, porque esses 2 versículos são fantásticos. Eu dava um estudo aí de mais de 1 hora. Então, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, mais uma vez.